Olá, irmãos. Estão bem? Espero que sim. Estamos, então, chegando perto da Páscoa, onde vamos relembrar as coisas que a Bíblia fala a respeito de Páscoa. A primeira Páscoa, como todos sabem, aconteceu antecedendo a 10ª praga no Egito, quando Moisés, enviado por Deus, fala com Faraó, junto com seu irmão Arão e os anciãos da terra, pedem para que libere o povo, para que o povo fosse até o deserto para prestar culto. Faraó endureceu o coração e Deus encaminhou então 9 pragas. E nas 9 pragas, Faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Antecedendo a 10ª praga, ele institui o que nós chamamos de Páscoa. É quando Deus determinou que um cordeiro fosse morto. O sangue desse cordeiro deveria ser colocado na ombreira da porta, nas laterais da porta, assim eles pintavam a porta com o cordeiro, com o sangue desse cordeiro, e lá dentro então faziam uma refeição com ervas amargas, pão asmo, pão sem fermento, e comiam o cordeiro. Se o cordeiro fosse grande para a família, ou a família fosse pequena para o cordeiro, podia chamar os vizinhos, os parentes, para participarem disso. E durante essa festa, à noite, o anjo da morte passou pelo Egito e todos os filhos primogênitos que não estavam dentro da casa onde as ombreiras foram pintadas ou manchadas com sangue, todos esses morreram, menos aqueles que estavam protegidos dentro da casa, cujas portas estavam pintadas de sangue. Diante disso, então, o faraó libera o povo de Israel e o povo de Israel sai, e aí nós conhecemos toda a história. E todo ano eles comemoravam a Páscoa. Então, a Páscoa tinha para o povo de Israel a lembrança, ou a celebração da saída da escravidão para a liberdade. O povo que foi escravo durante 430 anos, entre José até Moisés, 430 anos, o povo se transformou num povo escravo do Egito. Então a escravidão, construindo pirâmides e esfinges, em tudo que eles fizeram, eles apanhavam, eles eram escravos mesmo, embora o número fosse maior. Então eles comemoravam a libertação, a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele comemorou a Páscoa com os discípulos e lá nesta mesa da Santa Ceia, que nós chamamos mesa da Eucaristia ou da Santa Ceia, ele institui a nova Páscoa. Então ele pega aquela Páscoa antiga, com as ervas amargas, pão sem fermento e o cordeiro, e ele transforma agora naquilo que nós chamamos de Páscoa cristã, que tem o mesmo significado, a nossa saída da escravidão do pecado e a nossa entrada na libertação ou nos céus, garantido pelo Senhor Jesus. Por que isso? Por causa de uma coisa chamada pecado. A palavra pecado, ela literalmente quer dizer errar o alvo. Um alvo que Deus nos ensinou a acertar. Deus nos ensinou a ter uma vida pura, Deus nos fez para ter uma vida de justiça, Deus nos fez para ter uma vida simples, no sentido de não com ganância, não com vaidade, com luxúria, e nos colocou no jardim do Éden, imagem e semelhança de Deus. Deus é puro, Deus é justo, Deus é imaculado, Deus é santo. E lá nós estávamos assim, aprendemos a acertar o alvo, a agradar a Deus. Porém, o erro, a desobediência fez com que Adão e Eva errassem o alvo. Uma brincadeira que eu faço com as crianças para ensinar o que é pecado é ensiná-las a jogar um papel dentro de um cesto de lixo. E depois, quando elas aprendem a jogar, já conhecem o movimento, né? Fecham um olho, depois fecha nos 2 olhos, fica de costas, joga. Então, nós abusamos e tentamos fazer, com a nossa sabedoria, acertar o alvo. E o pecado que está
tenazmente, né, que insiste, ardentemente insiste em nos atrapalhar a vida, ele causa sérias consequências em nossa vida. Não apenas consequências físicas, quando pecamos contra o nosso corpo, como consequências piores, que são as espirituais, que têm função nesta terra, somos tristes nessa terra, e na próxima vida, na vida com o Senhor Jesus. Então eu separei aqui alguns textos para falar sobre o que o pecado faz em nós. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 1, versículos 4 a 6. Esta linguagem é uma linguagem espiritual, ok? Vai falar de coisas físicas, mas simbolizando a parte espiritual. Isaías 1, de 4 a 6. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais esta rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías começa a pregar que o pecado do povo causa ferimentos na alma purulentas, cheias de pus. Pecado, ele corrói, é como câncer na nossa alma, que ele vai destruindo as células santas e vai nos levando a um estado totalmente deprimente na alma. E ele fala que esse pecado começa com iniquidade, versículo 4. Iniquidades são aqueles pecados que nós matutamos, que nós arquitetamos, que nós preparamos. Depois diz que nós somos malignos, corruptores. Diz que nós blasfemamos contra o Santo de Israel. E por que será que Deus ia nos ferir porque nós somos rebeldes? Ora, para corrigir. Quando nós vemos na sequência do texto, Isaías 1, de 10 a 17, fala do culto hipócrita. Deus fala assim, já me são pesadas as orações, as luas novas, as solenidades, estou cansado de as sofrer. Diz no outro lugar que ele fala, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está por aqui do culto falso, do culto hipócrita, mostrando que o pecado causa em nós uma enfermidade espiritual purulenta, nojenta. Diz também em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, Isaías 59, 2, diz assim, mas as vossas iniquidades, iniquidade, pecado calculado, arquitetado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É a divisória entre Deus Santo e o homem pecador. Fazem separação, um muro entre nós e Deus. E os nossos pecados, diz o texto, que cobrem o rosto para que Deus não olhe para nós. Para que Deus não nos observe. Como dói. Dói muito. Então o pecado é uma doença purulenta da alma. O pecado faz uma separação muito grande entre nós e Deus, impedindo Deus de ficar olhando para nós. Jeremias, profeta Jeremias, que viveu poucos anos junto com Isaías, mas Isaías foi 60 anos de pregações, mas Jeremias, que conviveu pouco com ele, no capítulo 5, versículos 23 a 25, Jeremias 5, 23 a 25, nós lemos assim, mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelde continua sendo rebelde, rebelam-se
rebelaram-se e foram-se, sumiram. Não dizem consigo mesmo: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega, da colheita. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. O pecado que nós cometemos é o empecilho para as bênçãos de Deus. Os pecados que nós cometemos, a rebeldia, sermos contumazes, eu peco porque eu quero, eu calculo meu pecado, essas coisas são contumazes, continuamos nos rebelando contra Deus e abandonamos Deus, faz com que deixemos de receber as bênçãos desse Deus, as bênçãos maravilhosas do nosso Deus. Jeremias ainda, capítulo 17, versículo 1. Jeremias vai falar a respeito de uma triste cicatriz. Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O pecado é uma cicatriz triste dentro do nosso coração. O pecado, além de ser purulento, o pecado, além de fazer uma divisão entre nós e Deus, o pecado, além de ser um muro entre nós e Deus, o pecado, além de impedir ou ser um empecilho para as bênçãos do nosso Deus, ele causa um ferimento tal no nosso coração, uma cicatriz que não está boa, que não termina, que não cicatriza, o risco como se fosse um risco feito por diamante. Pecado. Miqueias, o outro profeta Miqueias, ele vai comentar, vai ensinar para nós a respeito de que o pecado traz a disciplina de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 13. Assim também passarei eu a ferir-te e a deixar-te desolada por causa dos teus pecados. O pecado é a causa da disciplina de Deus. O pecado é a causa da surra de Deus. O pecado é a causa das epidemias. O pecado é a causa das tempestades da vida. O pecado é a causa da separação, da mão de Deus que se encolhe para não nos dar as bênçãos. O errar o alvo, que um dia Ele nos ensinou a acertar, faz de nós pessoas purulentas, mal cheirosas, por causa do nosso erro. O povo foi para o cativeiro. Embora Isaías e Jeremias tivessem pregado para que o povo se preparasse, não, volte para Deus e que se vocês não voltarem vai ter um cativeiro, vai ser ruim. O povo continuou fazendo erro, foi para o cativeiro, ficou lá 70 anos e na volta com Neemias, capítulo 9, Neemias capítulo 9, o povo volta, mas Neemias capítulo 9 mostra que o povo não aprendeu. Capítulo 9, versículo 37. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Estamos em grande angústia. O povo voltou do cativeiro, mas um tirano, continuava escravizando o povo. O pecado. O eu gosto, eu faço,
eu mando. Não preciso de Deus para isso. Páscoa. Páscoa é o momento em que Cristo toma todo esse nosso castigo que deveria ter sido um castigo eterno. Moisés escreveu em Levíticos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado causou tudo isso em nós e continua causando quando nós não olhamos para a cruz. Quando nós não deixamos o nosso velho homem ali no pé da cruz. Quando nós não negamos a nós mesmos. Quando nós não esprememos a ferida purulenta do pecado para expurgar, tirar tudo isso que é nojento de dentro do nosso coração e da nossa mente. Para que, com aquele sangue que desceu pela sua testa, pela sua mão, pelos seus pés, pelo seu lado quando foi cortado, para que esse sangue como bálsamo viesse limpar de dentro para fora, limpar do coração para fora a nossa ferida. Ao contrário da ciência médica, que todos nós sabemos que a cicatriz das cirurgias, elas começam de fora para dentro, demora mais lá dentro por ser um lugar úmido, etc, etc. Ao contrário disso, os nossos pecados ferem de tal forma o nosso coração e a nossa vida, que tudo fica cheio de pus, lá dentro, para fora. Contamina o nosso interior e aparece no exterior. Mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele nos limpa e purifica de dentro para fora. Ele cicatriza a nossa vida de dentro para fora. Ele nos limpa. Isso é Páscoa. Celebrar a Páscoa é lembrar e agradecer e louvar e adorar, porque Deus nos tirou do império do pecado e nos colocou no império do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Vamos continuar falando mais sobre Páscoa e chegaremos até o ponto que a partir de sábado nós vamos a cada postagem estudar uma das frases da cruz. São 7 frases, mas até lá nós vamos falar um pouco mais sobre pecado, Páscoa e cruz. Eu gostaria que ao invés de ovos de Páscoa, não sou contra o chocolate, não. Até acho que chocolate engorda, por isso mande para mim, não tem problema. Mas não estou falando de ovos, estou falando de sangue. Não falo de coelho, eu falo do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vamos adorá-lo, vamos nos preparar para adorá-lo. Santo Pai, agradecemos porque o Senhor instituiu a Páscoa no Antigo Testamento, livrando o teu povo do Egito e transportando o Senhor para a terra prometida. Agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a nova Páscoa, a Páscoa cristã, que nos tira do império das trevas e do pecado e nos leva para a terra prometida, a nova Canaã, os céus. Agradecemos porque na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus aspergiu o seu sangue sobre nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos cura de dentro para fora. Agradecemos, ó Pai bendito, pela vida de cada um que está ouvindo esta palavra, está vendo esta filmagem, esta postagem. Que cada um deles, ó Pai, seja abençoado por Ti. Que cada família, ó Deus, receba de Ti a graça, a misericórdia, a transformação. E que todos possam se juntar, ó Deus, quando tudo passar, quando a suspensão das atividades passarem, todos possam se juntar nos templos, ó Deus, e render-Te honras e glórias. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um bom descanso.
Que Deus abençoe.